Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos estudar questões propostas no Enem. Meu nome é Naraline Menezes e, em primeiro lugar, na aula de hoje nós iremos estudar os tipos textuais. Então, vamos à nossa aula. Tipos textuais. Todos já ouviram falar em tipos textuais, que é um conjunto de estruturas de um texto. Cada tipo textual possui uma construção diferente. E aí essa construção ela vai variar de acordo com os seus gêneros. Porém, dentro de um mesmo tipo, existem diversos gêneros. E aí, numa aula posterior, nós iremos trabalhar os gêneros separadamente, que eles são centenas. Porém, na aula de hoje, nós iremos nos ater somente aos tipos textuais e nós iremos resolver uma questão do nosso livro, a prova Enem. Hoje nós iremos trabalhar o livro número 1 e vocês podem acompanhar a nossa aula de hoje na página 42. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos lá. Os tipos textuais, eles se dividem em tipo narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Observe aí que o tipo narrativo, ele fala mais sobre uma história, traz personagens, sequência temporal e o tempo do verbo empregado é o pretérito perfeito. Já no tipo descritivo, nós pensamos em descrição, caracterizar alguém ou alguma coisa ou algum lugar. E aí nós estamos falando de ações simultâneas, pretérito imperfeito, adjetivos, verbos de ligação, analogias, metáforas. E no texto injuntivo, nós iremos trabalhar cada um separadamente. Nós temos aí o aconselhar, o instruir, o orientar, o ordenar também. E no texto dissertativo, se vocês observarem aí, nós temos dois tipos, que é o dissertativo argumentativo, que nós trabalhamos nas nossas 19 aulas anteriores, que nós estávamos trabalhando a redação para o Enem, que é o dissertativo argumentativo, que vocês já conhecem, e o dissertativo expositivo. E aí, na nossa questão, ela vai pedir justamente o tipo de texto que foi empregado. Então, vamos dar continuidade à aula. O que seria tipo de texto narrativo? Eu trouxe uma imagem aí para ilustrar, e aí lembra logo aquela história, né? Alguém contando era uma vez, e aí você começa a imaginar a cena, e aí o texto narrativo é aquele que narra uma história. Por isso que ele é narrativo, porque ele narra, ele conta uma história através de uma sequência de fatos. É uma sucessão de acontecimentos e é contada por um narrador, por isso que ele é um texto narrativo, apresenta alguns elementos, porque essa história acontece dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado tempo, e ela se desenvolve através dos personagens. E aí nós temos o enredo, que é a história propriamente dita, e o narrador. Geralmente escrito em prosa, que são aqueles textos escritos em parágrafos. O texto narrativo encontra-se geralmente nos poemas que vocês leem, nas novelas, nos contos, nas crônicas, nas fábulas. E aí, como é que eu sei, professora, que o texto ele é um texto narrativo? Eu trouxe aqui um acróstico, e aí nesse acróstico tem escrito assim, pente. Pente, professora, como assim? O P é de personagem, o E é de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o E é de quê? De espaço. Então, para que você não esqueça nunca mais quais são os elementos da narrativa, nós temos aí um acróstico chamado pente. Na dúvida, volte, reprise, pause, tá ok? Vamos continuar. Textos descritivos.
Observe aí que eu trouxe uma imagem do navegador português. Quando ele desembarca em terras brasileiras, tem uma pessoa dentro da tripulação que ela é responsável só por colocar as características da nova terra. E aí ele fica só abordando o dia que chegaram, o que é que tem nessa terra, por quem eles foram recebidos. Eles fazem uma descrição do lugar. Então vamos entender o que é um texto descritivo. Então ele diz assim: expõe as propriedades dos seres, locais, paisagens, produtos, sensações, sentimentos. Nesse sentido, esse tipo busca apresentar propriedades ou características de forma detalhada. Para o seu desenvolvimento, é comum que ele utilize verbo de ligação, adjetivo, advérbios, analogias e metáforas. Então, principalmente dentro do texto descritivo, geralmente a descrição ela habita em outros textos, mas quando o texto é predominantemente descritivo, ele tem essas características. Ele é totalmente pautado em verbos de ligação, adjetivos, advérbios, analogias e metáforas. Ele utiliza muita metáfora. Então vamos continuar. Dissertativo. O texto dissertativo é o que nós estamos estudando ao longo das nossas aulas. Ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu acho que é a parte mais importante, vocês já conhecem, nós já estudamos de forma detalhada. Só que os textos dissertativos, eles são divididos em dissertativos, argumentativos e expositivos. E qual a diferença entre eles, professora? Porque eu sei que na redação do Enem é cobrado dissertativo argumentativo. Eu poderia fazer um texto dissertativo expositivo na redação do Enem? Jamais. E aí nós voltamos aqui para entender que o dissertativo argumentativo, o principal objetivo dele é a defesa da tese do ponto de vista. Ele possui argumentos e, em geral, tem temas polêmicos e o principal objetivo dele é convencer a pessoa que está lendo o meu texto que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto. Então, ele é totalmente persuasivo. E o expositivo, professora? Ele predomina somente fatos, eu não tenho a função de convencer ninguém, eu trago somente fatos, e aí não há técnica de persuasão, e em geral eles não são polêmicos. Ou seja, eu abordo um assunto sem polemizar, trazendo somente fatos, e você tira sua própria conclusão. Ao contrário do dissertativo argumentativo, que eu tenho que te convencer que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto, ok? Vamos continuar. E aí nós temos os textos injuntivos, eu acredito que todos vocês já conheçam. Eles dão ordem, instrução, pedido, e aí nós temos como exemplo receitas culinárias, anúncio publicitário, bula de remédio, manual de instrução. E aí nós temos, por exemplo, uma receita que diz assim: coloque no recipiente um copo de leite. Gente, coloque no recipiente, eu estou dando uma ordem, eu estou usando um verbo no imperativo. Então, esses verbos que dão ordem, que mandam fazer alguma coisa, são textos no modo injuntivo, é um tipo de texto injuntivo. E aí nós temos aí não só as receitas, como também os anúncios publicitários, nós temos as bulas de remédio, os manuais de instruções e os regulamentos. Então vamos dar continuidade à nossa aula. E aí na nossa aula de hoje nós estamos trabalhando o nosso livro. E aí é o livro número 1, não esqueça, do Aprova Enem. Lá na página 42, nós iremos trabalhar um texto, que é um poema, e através desse texto, das características desse texto, nós vamos descobrir qual é o tipo textual. Aí você vai dizer: ai, professora, é um poema, que eu já vi ali, é um poema. Não, né, gente? Poema é gênero, nós estamos trabalhando tipos textuais. Então, assim, gênero é diferente de tipo. Numa outra aula, nós iremos trabalhar a diferença entre tipo e gênero textual, ok? Vamos fazer a leitura do nosso texto. Então, o título do nosso texto é A Terrível História da Perna Cabeluda. Acompanhem aí na página 42. Prenúncios da Besta Fera. Autor Guaiapuã Vieira. E aí ele diz assim: Santo Deus onipotente, venho rogar vossa ajuda.
Para afastar a assombração, de todo mal nos acuda. Principal desse fantasma, que é a perna cabeluda. Essa é a primeira estrofe. Segunda, é um bicho horripilante, que na noite entra em ação. Tem 2 metros de altura e pula como canção. No joelho tem um olho, aceso que nem tição. Segunda estrofe, vamos para a terceira estrofe. O nariz é bem pontudo, além da boca rasgada, as presas são de um felino, língua com a ponta cortada. Tem barbicha que nem bode, cada unha é envergada. Então vamos para a próxima estrofe. Estamos concluindo. Faz um barulho medonho, como chocalho de cobra. É o rangido dos dentes, da energia que sobra. Limpa o nariz com a língua, dança fazendo manobra. Então, nós temos aqui Professora, que texto é esse? Ai, professora, eu acho que é um poema. Poderia ser um cordel também. Para quem já leu o enunciado da questão, gente, geralmente, antes de você fazer uma questão, eu sugiro, não é obrigatório, que você faça uma leitura do enunciado, do comando da questão. Por que, professora? Eu tenho que ler o comando primeiro? Porque aí, quando você for ler o texto, você já faz a leitura do texto com uma intenção, você não vai perder tempo. Então, assim, é uma sugestão, não é obrigatório. Eu quis fazer a leitura do texto primeiramente, porque eu queria que você observasse, por exemplo, porque eu tenho certeza que vocês disseram, é um poema. Só que eu não dei nos tipos de texto um poema. Não sei se vocês observaram. Eu falei de tipos e em nenhum deles nós temos um poema. Porque poema ou cordel não é tipo textual, é gênero. Então vamos lá, o que diz o comando da questão? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Questão número 7. No livro é a questão número 7, viu, gente? E aí diz assim, nessas estrofes iniciais do cordel, já sei que o gênero é o cordel. E esse gênero ele está inserido dentro de um dos tipos textuais. E através das características do meu texto, eu vou descobrir que tipo é esse. O cordel, a terrível história da perna cabeluda, do poeta piauiense Guaiapuã Vieira, predomina uma sequência textual. E aí nós temos aí, na letra A, injuntiva. Será que esse texto que nós acabamos de ler é um texto injuntivo? Tem alguém mandando fazer alguma coisa, dando uma ordem, utilizando verbos no imperativo? Letra B, narrativa. Tem alguém contando uma história, utilizando os elementos da narrativa, como lá o pente, o personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Será que é uma narrativa? Será que tem os elementos da narrativa presente nesse texto? E aí nós temos aí descritiva. Será que esse texto ele tem verbo de ligação, adjetivo, faz alguma analogia, tem alguma metáfora? Ou explicativa. Lembra lá que o texto dissertativo ele se divide em 2 partes, o dissertativo, o argumentativo e o expositivo? Será que ele é um texto dissertativo, expositivo? Ele só apresenta fatos e ele deixa que a pessoa que está lendo o texto, o emissor ali, que está transmitindo a mensagem, será que ele está tentando convencer alguém de alguma coisa ou ele está só apresentando fatos? E por último, o argumentativo. Será que através desse poema eu estou tentando convencer alguém de alguma coisa? Eu estou trazendo uma tese, eu estou tentando provar que a minha ideia é a ideia correta, que o meu ponto de vista é o certo? E aí, gente, o que é que vocês achariam? Letra A, B, C, D ou E? Assim, depois de uma leitura rápida, depois de uma análise bem rápida do que nós acabamos de fazer do texto, qual alternativa vocês marcariam? Vamos ver se vocês, de fato, entenderam. Descritiva. Meu Deus do céu, professor, eu marquei narrativa. Por que você marcou narrativa? Tem todos os elementos da narrativa? Então, professora, por que é um texto descritivo?
qual é a principal característica de um texto descritivo. E aí você vai lá, voltar lá no texto descritivo para você descobrir quais as características do texto descritivo. Vamos dar uma lidinha lá para ver se realmente bate. O texto descritivo expõe as propriedades dos seres. Será que tem propriedades? Será que tem características? Locais, paisagens, produtos, sensações, sentimentos. Nesse sentido, esse tipo busca apresentar propriedades e características de forma detalhada. Observe aí que tem um errinho aí, que faltou um R, mas a gente conserta depois. Para o seu desenvolvimento, é comum que se utilize verbo de ligação. Tem verbo de ligação no nosso texto? Será? E ele diz assim, adjetivos. Tem algum adjetivo? Observe que o título do texto diz o seguinte: A terrível história da perna cabeluda. Tem algum adjetivo aí no título? Perna cabeluda. Tem, professora. Cabeluda é um adjetivo. Continuando, advérbios, analogias. Faz analogia com alguma coisa? E metáforas. Então, vamos observar agora o texto para ver se realmente esse texto contém alguma dessas características. Não precisa ter todas, tá? Então, nós vamos voltar lá no nosso texto para observar se nós temos essas características. Vamos observar lá na primeira estrofe. Nós temos aí, Santo Deus onipotente. Quem é onipotente? Deus. Então, é uma característica, é um adjetivo. O primeiro verso já deixa claro que nós temos aí um adjetivo. E aí ele continua. Venho rogar a vossa ajuda para afastar a assombração. De todo mal nos acuda, principal desse fantasma, que é a perna cabeluda. Que é a perna cabeluda. Nós temos verbo de ligação. O ezinho aí é verbo de ligação. Perna cabeluda. Cabeluda é adjetivo. Vamos observar se nós temos mais algum. É um bicho horripilante. Já começo a segunda estrofe com um verbo de ligação. Bicho horripilante. Horripilante é adjetivo. E aí eu continuo. Vou passar só para as partes que nós temos aí os verbos de ligação para nós não demorarmos muito, tá, gente? Porque o nosso tempo aqui ele é um pouco curto. O nariz é bem pontudo. No início da terceira estrofe, nós temos verbo de ligação novamente. Nós temos aí o é, que é o verbo de ligação, nariz pontudo, pontudo é adjetivo. E aí ele continua. As presas são de um felino. As presas são também é verbo de ligação. Observe aí que está casando perfeitamente com o tipo descritivo. E aí ele continua. Tem a barbicha que nem bode. Eu estou fazendo aí, ó, uma comparação. Estou fazendo uma analogia da barbicha dele com a barbicha do bode. Observe que está utilizando basicamente todas as características do texto descritivo. E aí ele ainda diz aqui na última linha, cada unha é envergada, verbo de ligação envergada, adjetivo. E aí, por último, faz um barulho medonho. Como é que é o barulho? Medonho. Medonho é o adjetivo também. Aí ele diz assim, como chocalho de cobra, ou analogia, um chocalho, o barulho que ele faz é como um chocalho de cobra. Nós temos aí, ó, uma metáfora, fazendo uma analogia, né, com a cobra, com o barulho que ela faz. É o rangido dos dentes, verbo de ligação novamente. De quem é o rangido? Dos dentes. E aí ele diz assim, dança fazendo manobras. Ele dança de que maneira? De que modo? Fazendo manobras. E aí nós temos o advérbio. Observe que nós temos todas as características do texto do tipo descritivo. Então, assim, não daria para confundir com nenhum outro tipo de texto. E aí, professora, como é que ficaria isso? Nós temos aqui onipotente, que é adjetivo, cabeludo, adjetivo, o é, que é o verbo de ligação, horripilante, pontudo, o rasgada, da boca rasgada, o verbo de ligação ali, o são, o cortada, o barbicha ali fazendo uma analogia. Então, assim, se vocês observarem, não tem como errar.
as características, elas são muito claras. Então, se você fizer uma leitura primeiro do comando da questão e depois você fizer uma leitura do texto, não tem como você errar. Quem tiver, por exemplo, alguma dúvida, professora, não ficou muito claro, volta lá, assiste a aula novamente. Por quê? Porque nós só temos alguns tipos textuais, não são muitos, né? Nós temos o narrativo, que precisa dos 5 elementos, nós temos o descritivo, que nós acabamos de trabalhar de forma detalhada, nós temos o injuntivo, que ele dá um comando, manda fazer alguma coisa, como receita, como manual de instrução, e nós temos o dissertativo, que nós já estudamos o dissertativo argumentativo, e o expositivo, que não deixa claro o seu ponto de vista dentro do texto. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Nós resolvemos uma questão proposta do nosso livro. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E nas próximas aulas nós iremos trabalhar algumas questões novamente. Quem tiver alguma dúvida, reprise a nossa aula e acessem a nossa plataforma. Até a próxima aula!